Vamos lá para a segunda parte, um pedaço da minha vida, e vamos encaixando esse quebra-cabeça. Olha, eu falei lá na outra parte do vídeo sobre o nascimento, como que foi um pedaço, uma parte da minha vida. E agora eu vou falar uma parte falei da escola, dificuldade, deu uma resumida ali. Agora eu vou falar com vocês sobre os meus... eu comecei a trabalhar sobre a minha idade que eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 9 anos para ajudar minha mãe. Eu era babá, ajudava uma criança segurando a outra, né? E com 9 anos eu ajudava uma pessoa a cuidar das crianças, uma mulher que ela tinha criança de 2, 3 aninhos. E nisso ela falou pra minha mãe assim: será que a Giovana não pode ficar olhando pra mim, que eu não ganhei neném, eu preciso de alguém só pra ficar perto? Aí trabalhei, cuidei dessa como criança, vigiando outra criança. Com 10 anos, eu fui trabalhar numa casa. Ela chama uma pessoa muito boa também, a Cleidiane, tem apelido de Pretinha. E a Pretinha, nós passava muita necessidade, eu achei bom ter arrumado serviço com ela. Que aí eu conseguia pegar o pouquinho que eu recebia com ela e ajudar a minha mãe. Aí, só que eu falo pouco com Deus é muito, né? Só que ela me ajudava muito. Às vezes, assim, o que ela tinha condição naquela época, né? E eu cuidei, ela já tinha a Fernanda. Hoje deve estar um mulherão, né? E nisso ela teve a Bruna. E eu não sabia fazer nem arroz, eu não sabia fazer nada. O primeiro arroz, coitada, ela me ensinou, virou uma papa. Com uns 10, 11 anos eu comecei a trabalhar com ela. Eu chupava bico ainda. Aí todo mundo falava assim: a Giovana vai ficar com os dentes. Eu tinha os dentes muito tortos. A Giovana vai ficar com os dentes todo tortos. Nunca precisei usar aparelho. Comecei a cuidar de dente com quase 15 anos. E até hoje, né, cuidando, porque eu falo que a gente, quando antigamente não tinha muito cálcio, vitamina, então os nossos dentes mais fracos. Aí trabalhei com a Pretinha, ajudei a olhar a Bruna. E nisso, ela morava num lugar apertadinho, na Ligado Pinto. Eu ajudei a olhar a Bruna, e a Bruna mais bonitinha. Eu fiquei desesperado, eu creio que uma vez, eu acho que eu fui, não sei se dar uma água, dar alguma coisa pra ela, porque ela é de cesariana. Eu acho que a Bruna enrolou no meio do cobertor do sofá, que era baixinho, e ela caiu, mas eu chorei mais do que a menina. Eu tinha muito carinho com criança dos outros, porque eu penso assim: e se eu um dia for mãe, eu vou querer que cuide dos meus filhos. Aí trabalhei muito tempo com ela. Aí um dia a Pretinha me levou para Belo Horizonte. Gente, aí dentro do ônibus, a Pretinha falou assim: ô Giovana, mas o Roberto, esposo dela, ela é madrinha do meu irmão, dos meus irmãos gêmeos, do Felipe. Ela falou assim: ali, ó, é o Palácio da Liberdade. Aí eu: cadê o palhaço? Aonde tem palhaço? Aí todo mundo dentro do ônibus começou a rir. A Pretinha riu, o Roberto riu. Aí eu, né? Eu toda vergonhosa, eu era uma criança assim muito retraída. Aí eu fui para Belo Horizonte, aí nunca tinha subido de elevador. Aí eu falei: nossa, dava aquele frio, a gente começa a ver como que as coisas tão simples, e a gente começa a ver aquilo ali como diferente na vida da gente. Aí com 12 anos, ela falou assim comigo assim: se você parar de chupar bico, eu vou te dar um bolo. Eu nunca ganhei bolo de aniversário. Vamos fazer um combinado? Você já tá ficando mocinha, para de chupar bico. E lá em casa, eu mais a minha irmã e meu irmão, tinha dia que minha mãe tinha condições, nós assumíamos os bicos, aí nós tomávamos um do outro. Só que a minha irmã,
ela arrancava o negócio do bico pra gente não tomar dela e dormia só com a borrachinha, aquele bico bem meloso, aquele mais simplesinho. Na época que os bicos melavam, ficava até preto, né? Hoje é outro nível. Hoje tem silicone, bico anatômico, hoje tem tudo. E bico eu falo assim, que eu gostava, porque o bico ele acalma a gente, né? Eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou chupar bico até depois de velha. Aí eu, chupando o bico, eu falava assim, eu escondi meus bicos, eu vou esconder meus bicos e vou deixar ela me dar o bolo. Aí ela foi e falou assim, ó, eu vou te dar o bolo, mas sua mãe vai te vigiar, você não vai chupar bico mais. Você tá já virando mocinha, já tá me ajudando a olhar a Bruna, você já tá aprendendo a fazer arroz, mesmo que aquela papa. Aí na casa dela também eu fui tomar banho uma vez. Ela tinha um papagaio, eu não sei se ela tem ele ainda, o louro. Aí ele ficava, um dia de noite ela colocou ele no banheiro, eu fui tomar banho. Ô bicho, eu queria, se eu pudesse eu matava esse papagaio dela. Eu fui tomar banho, na hora que eu levantei eu não vi que ele tava no puleiro dele, ele tava dentro do banheiro. Aí eu muito magrinha, só no osso, ele veio e me deu uma bicada e juntou. Aí quase que arrancou um pedaço quase do meu osso. Aí eu falei, nossa, pretinho, fui tomar banho aqui, ó, parei de chupar bico, você vai me dar o bolo, mas agora eu não tô querendo nem bolo, não, agora eu tô sentindo dor. Aí ele juntou aqui assim em mim, o bico dele, mas eu gritava dentro do banheiro. Aí passa um tempo, tô lá, cuidando da Bruna e tudo, e fui ficando com a pretinha e tudo. Nossa, eu falo assim, eu gostei muito de ter, como fosse da minha família. E foi a oportunidade. Aí com 13 anos ela me deu o bolo, eu fui parando de chupar o bico. Com 14 anos eu já tava começando a querer dar beijo, né? Aí colocava música de Chitãozinho Chororó, fio de cabelo. Comecei a olhar um menino, na época, que morou de frente da minha casa. Aí minha mãe falou assim, se você não começar a namorar, você vai ver, eu vou te arrebentar você. Eu vou pegar uma espada de São Jorge ali e vou descer o cacete. Só que antigamente os namoros da gente era terça, quinta, sábado e domingo até 10 horas da noite. E eu falava assim, vou brincar ali na rua. A gente brincava de rouba-bandeira, de queimada. E eu lembro que a gente brincava no Olegário Pinto, tinha um moço lá, um tal de Seu Guarte, ele jogava xixi, pegava aquele urinol e pra gente não ficar na porta dele, ele enchia de xixi, jogava na gente, a gente tinha que botar a porta de outro vizinho. A gente brincava quando a Cleonice jogava a bola, eu era tão magra que ela mandava aquela bola que igual uma bomba na gente, eu muito magra, quase que a bola me jogava no chão, de tão magra. E a pretinha falava assim, amanhã eu quero ser lá cedo e tudo. E eu brincando, e a gente brincava de rouba-bandeira, a gente brincava de finco, né? Aí um dia o vizinho falou com minha mãe assim, seus filhos tá furando meu passeio tudo, enchendo de barro lá. No barro lá fazia papão, jogando bolinha, porque eu brincava com tudo que tinha. E brincando com meu irmão uma vez também, ele era o He-Man e eu era a She-Ra. Aí tava brincando de rodar um pedaço de vassoura quebrado. Aí ele, pela honra de inglês, aí a mãe falou, sossega, Giovanna, Wesley. Aí eu falei assim, não, nós tá brincando. De repente meu irmão roda esse taco do negócio da vassoura e eu falei, eu sou She-Ra, pode passar. Aí meu irmão, achei que ele não ia bater aquilo na minha cabeça. Meu irmão bate aquilo na minha cabeça, eu só falei assim, mãe, puf. Tonteei, fiquei tipo com um coágulo aqui. Naquela época não tinha médico, não tinha nada. E brincando, aí ganhei meu primeiro vestido de coroação, que era o Sr. João da Nuta. Ele, às vezes, ele dava as coisas pra gente, ele falava assim, ô filha, ô nega, vem cá. Eu gostava muito, o Taylor, meu filho, gosta muito de banana, agora que eu tô pensando aqui, porque meus filhos gostam muito de banana, eu também adoro, é uma fruta que eu adoro. O Sr. João da Nuta, às vezes minha mãe comprava naquelas balanças antigas dele, de vez em quando ele me chamava e me dava. Só que ele não dava toda criança, não. Aí eu tinha o maior sonho de ter um vestido de anjo, ele comprou o tecido, mandou a Doca, né, que chama Maria, né, mandou ela fazer um vestido lindo. Aí ia pro negócio de anjo, e eu falei, não tinha nada de anjo, né, porque eu pegava aquela cestinha na coroação, cantava lá Mãezinha do Céu e voltava, não sei rezar, eu acho que eu não sabia era rezar mesmo não, eu sabia era aprontar.
voltava pra fila, dava as balas de novo, trocava os vestidos com as coleguinhas minhas, falava, troca o vestido pra nós entrar na fila de novo. Vinha lotada de bala, minha mãe xingava, ué, mas você conseguiu esse tanto de bala? Aí, quando tinha essas festinhas na rua, nós teve alegria, nós não podemos reclamar não, mesmo nas lutas. Então, o que acontece? Trabalhei com a Cleidiane muito tempo, parei, voltei, estudando, muita dificuldade, muita luta. No Grupo São João a gente passava muita luta, eles de vez em quando descobriu que a gente passava muita dificuldade, aí acabava a escola, uma das serventes, né, falava assim, Giovana, já vai lá na sua mãe para vir buscar, tem muita comida aqui hoje, merenda, aí minha mãe levava pra panela, de vez em quando trazia. Quando minha mãe também trabalhava na época nas Suminas, ela trazia comida pra gente, ela colocava dentro do saquinho de arroz, tinha que falar que tinha que levar pros cachorros, porque não podia dar comida da empresa dos Marmitex novo pra gente. Então eu fico pensando assim, que tanto de coisa que eu já passei sempre trabalhando, eu trabalhar edifica a cabeça da gente. Eu não tive condições de estudar, depois de grande que eu fui estudar, estudava, parava, mas graças a Deus, né, consegui completar o ensino médio, pra honra e glória do Senhor, quem não ia dar nada, né, graças a Deus, tô aí, sempre correndo atrás de alguma coisa. Aí, colhei a Bruna, depois eu conheci, depois que Pretinha me ensinou muita coisa, aí eu começo a ficar mocinha, e eu trabalhando lá, e naquela época não tinha absorvente, era só para quem tinha dinheiro, e a gente tinha que pegar o absorvente ali, e eu tinha vergonha até para comprar quando não tinha. A gente tinha que usar um plástico ali, colocar um pano e colocar aquilo ali. Só que eu fui descobrir ficar moça na casa da Pretinha. Minha mãe tinha vergonha, medo, nem tudo minha mãe falava com a gente. Aí eu falei assim, ô Pretinha, eu cortei minha perna aqui no vaso. Não, Giovana, onde? Eu falei, não sei, não tô sentindo nada. E eu não dei dor de cabeça. Por isso que meus filhos, desde 5 anos, eu começo a falar as coisas de tudo pra eles. E achei que eu tinha cortado minha perna, tá ali. Eu fiquei moça com 14 anos, faltando 8 dias dos meus 15 anos e não sabia. Eu ouvia algumas coisas, mas eu não guardava, porque minha mãe falava assim, não tem que prestar atenção em conversa de adulto, não. Aí eu sempre respeitei, a gente saía de perto. Da Pretinha, eu comecei a vender coxinha pra Ana Baiana, que ela tá na Bahia. E eu ganhava meu dinheirinho, dava pra minha mãe. Aí um dia as coxinhas, tô na piscina do Mandaluz vendendo coxinha, as coxinhas caem tudo no brejo. Hoje é a rua, que é a avenida principal, uma avenida perto do Mossoró. Cai essas coxinhas, eu fui, limpei correndo, falei, meu Deus do céu. Limpei, vendi as coxinhas, tirei minha comissão e falei, ai, eu vou ter que chegar sem coxinha lá. As coxinhas moiu e eu vendi tudo, gente. Aí entreguei, acertei com a Ana, aí ela me deu uma mínima, falou assim, você não tem quase comissão hoje não? Você vendeu barato, logo de coxinha. Aí aprendi, a minha avó conseguiu uma geladeira, nós começamos a fazer chup-chup, aí achava graça vender chup-chup. Depois eu vendi a Avon, depois eu voltei a trabalhar e eu fui olhar a Helenísia, ela é cabeleireira, na casa do pai dela, da Leda. Aprendi, aí comecei a ser babada da Lenísia. Hoje, a gente há pouco tempo estava fazendo caminhada no Cristo aqui junto. E a Lenísia, assim, quando eu saía da casa dela, ela deitava no chão de pirraçar. Eu tinha que sair escondido, porque ela era muito agarrada comigo. E foi bom também, que a gente vai trabalhando, vai aprendendo. Depois eu fui para casa da irmã da minha mãe, morei com ela, ajudei a criar, ajudei a olhar as minhas primas, né? Eu fui praticamente assim, babá da Ana Paula e da Franciane. Depois foi a Poliana, foi mais a minha irmã. Então, assim, eu sempre trabalhei, sempre. E é isso aí. É isso que Deus nos direciona. E na época desses meus 14 anos que eu comecei a dar beijinho de toque, aquilo era muita coisa, né? Porque eu comecei a ser mais de retraída, fiquei mais distraída, né? Com as coisas, assim, fiquei mais comunicativa. E tinha uma brincadeira chamada assim, cair no posto.
Quem tira? Seu bem é esse? O que você quer dele? Carro, fruta, fantasia, passei no escuro. E passei no escuro era dar um beijinho de toque, só fazer assim, ó. Ia pra frente da dona Giovana, tinha aquela coisa de criança, de gostar do Álvaro. Eu falei assim, aí todo mundo, as meninas, tudo era doida com ele. Aí eu falava assim, não. Aí eu falei assim, com a irmã dele, quando for seu irmão, você me belisca. Você me belisca. E minha mãe já tava levando conversa, alguém conversa com minha mãe. Você vigia a Giovana, com o nego. Giovana, ele vigia, Giovana. Depois de muitos anos, eu vi ele esteve aqui pouco tempo, ele e a esposa dele. Eu contando pra a esposa dele, pra ele nossa, mas a Giovana era feia demais. Nossa, mãe, mas ela não me dava sossego. E eu pegando, nós brincamos de cair no posto. Eu belisquei a irmã dele, falei, quando for a minha mãe, você me dá um beliscão. Aliás, ela foi e me beliscou. Não, quando for o nego, você me dá um beliscão. Aí, o que você quer dele? Carro, fruto, eu passei no escuro. Eu passei no escuro e ela me beliscou e foi me beliscando. Só que era minha mãe, com a baita de uma espada de São Jorge. E minha mãe ali com aquela espada de São Jorge ali, aquelas espadas que a minha mãe batia até da linha, marcava as pernas da gente mesmo. Aí eu falei, quero que passei no escuro. E minha mãe já sabia que eu já tinha dado um beijinho de toque nele. Minha mãe, com 13 anos, passei no escuro, 13 para 14 anos. Assim, eu passei no escuro aqui, chulapo. E minha mãe tinha um cinto, de vez em quando ela falava assim, ó, batia o cinto assim, falava assim, aqui, ó, tá estralando, tá de olho em vocês. E minha mãe era muito nervosa, né? Mas eu tenho arrependimento, não. Minha mãe bate, e se ela batisse tudo de novo, eu queria esse couro, porque é o couro da vida. Me ensinou muita coisa. Ela foi mãe. Hoje, os filhos, quando a gente dá um tapa, tem um conselho tutelar aí. Mas o conselho tutelar tem hora que é bom, mas tem hora que não é. Por quê? Porque os pais, antigamente, os filhos tinham respeito com as mães e com os pais, né? Hoje os filhos não têm. Hoje os filhos querem achar que eles são os pais da gente, que tem que fazer as coisas do jeito deles. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que todas as lutas, tudo que a gente passa, todas as dificuldades, é um propósito, é para aprimorar os nossos passos, é para nos direcionar. E fui aprendendo com a vida. Aí eu comecei a namorar, tentei um outro namorado que tudo dele era Michael Jackson, e eu dava só beijinho mesmo, minha mãe vigiava, não deixava, porque assim, minha mãe, eu entendia o lado dela também. Naquela época era muito julgado quando a mulher separava, né? E a minha mãe não queria isso pra gente. Aí depois com 15 anos, eu fui participar de uma festa, aonde que nessa festa eu pedi, o pai de minha filha, ele tava nessa festa, não, ele tinha que entrar comigo nesses 15 anos, precisava de alguém, e ele entrou comigo na igreja, precisava de 15 meninas e de 15 meninos, e ele, meu vestido desabotou, ele abotou atrás, assim, pra mim, um vestidinho bem simplesinho, na época foi o vestido que minha avó fez pra mim com meus 15 anos. Na época, esse vestido era, né, como fosse deslumbrante. Aí a mãe do meu pai me deu, mandou a costureira fazer, teve missa, essas coisas tudo. Eu namorei com ele quase 5 anos, noivamos, casamos. Com 22 anos eu tive a Joyce, e hoje ela já tá com 25 anos, né? Pela honra e glória do Senhor. Infelizmente a gente não deu certo, a minha cabeça não era muito boa, eu acreditava em amigas, não, né? Praticamente inimigas que queria destruir, porque às vezes a gente confia em pessoas que a gente acha que quer o nosso bem, mas quer destruir a nossa vida. E eu vivia muito bem com o pai da minha filha. De repente, tudo desabou. Tudo estava bem. E também eu acho que naquela época eu, desesperada, namorei muitos anos, muita dificuldade. Eu acho que eu queria o casamento também. Por mais que eu gostava dele, mas eu queria o casamento por refúgio. E eu tive uma sogra, não. Eu tive uma, assim, segunda, terceira mãe. Porque minha sogra, que Deus o tenha. Até hoje eu falo, essa foi minha sogra, essa foi uma mãe, né? Claro que eu tive outras sogras boas na minha vida, de namoros, só que assim, essa eu levo um legado pro resto da minha vida. Até pão ela preocupava quando eu chegava das faxinas,
que eu fazia faxina, eu trabalhava nas casas dos outros, ela mandava pra mim, que sabia que eu chegava com fome, não tinha às vezes alguma coisa pra comer. Então, fui começar a trabalhar depois de babá, começar a fazer faxina. E as faxinas na época começava às 6, 7 horas da manhã, acabava às 6, 7 horas da noite, porque tinha que levantar. Nessa época eu tinha que levantar grade, tinha que limpar a lâmpada, tinha que limpar a parede. E eu tinha uma mulher que eu limpava tudo na casa dela, a Romilda. Eu não tenho notícia mais dela, não sei se ela foi pro Rio. E ela falava assim, que vontade de levar, você é tão caprichosa, tirava tudo do guarda-roupa, limpava tudo. Hoje eu vejo assim, né, eu fazia tudo com amor, e a minha alegria quando eu pegava aquele dinheiro ali, conseguia comprar minhas coisas, meu enxoval, consegui, logo depois eu casei, graças a Deus. Foi muita gente, foi na época, não sei se é 500 convites, 1.200 pessoas. Aí você vê como que as pessoas, na hora que você tá na festa, na hora que você tá caminhada, você tá cheio de gente. Quando você separa, aí que vem a dor. Aí vem a dor da luta. Aí vem quando vem uma separação. Aí você vê que quando a casa desaba, como que as pessoas te julgam. Eu não gosto de julgar ninguém que tá separado. Porque eu sei o que é uma dor de criar uma filha sozinha. Porque pensão não cria filho. Pensão, o egoísmo, às vezes eu vejo de um pai pagar uma pensão, acha assim que tá dando muito pro filho. O que cria filho abaixo de Deus é mãe, mãe de verdade. Claro que tem vice-versa, tem pai que tem muito carinho, sabe cuidar do filho, tem mãe que não é responsável e joga o filho nas costas do pai. E passei muita luta. E eu vou deixar pro próximo vídeo essa luta. Mais uma luta. Foi muito difícil. E vou contar pra vocês. Depois dessa separação. O que me aconteceu. Como que foi difícil. Fui embora pra BH. E claro que também antes de eu separar eu trabalhei no salão. Fiz o curso de cabeleireiro com 18 anos. E eu tive uma grande oportunidade, né? Ter o primeiro salão para trabalhar. Eu aprendi muito. Na época, assim, eu falo assim, eu tive um apoio totalmente de oportunidade. Na época era uma das melhores cabeleireiras de Conselheiro Lafayette, que só mexia com noiva. Foi a Bernadette, me deu a oportunidade assim que eu fiz o curso. Minha filha estava pequena, eu trabalhando, ela estava... minha ex-sogra me ajudou a cuidar dela, minha irmã também ajudou, eu trabalhando. E logo depois foi minha Joyce com 3 aninhos, aí veio a separação. Aí vinha as crises de coluna no salão, eu sofria muito, virava um vidro de dipirona. E lembrei quando meu pai falava que ia operar, que se ele não me ajudasse de vivo, que nem que seja de morto ele me ajudava, que ele pedia a Deus. E a mesma cirurgia que meu pai ia fazer lá atrás, eu fiz ela com 33 anos. Mais pra frente eu vou explicar. Essa cirurgia foi complicadíssima, mas pra honra e glória do Senhor. Eu volto aqui pra terceira parte, que vai ser após a separação do primeiro casamento. Já volto aqui já pra terceira parte, viu? Aguarde. Eu vou direcionar sempre a minha vida em partes, porque, resumindo, né? De acordo com o que eu for lembrando.